Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou aluna do curso de Inclusão e Diversidade na Educação pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, e esse vídeo ele é uma síntese do primeiro módulo desse curso, dessa pós-graduação. Essa pós-graduação é composta por 4 componentes e o primeiro componente curricular, denominado Introdução aos Estudos EAD, ela é um componente que vem para introduzir, para dar uma base, para a gente poder conseguir estudar no curso EAD, para quem ainda não teve essa experiência. Então, vai dar uma base, vai fazer um histórico também de como surgiu o estudo EAD, de como tem evoluído e com a inclusão da tecnologia também, como tem avançado, certo? O curso também dá uma base para sabermos dialogar, como falar, como escrever no ambiente virtual, uma vez que virtualmente dá margem para várias interpretações. Então, para não criar conflito entre os outros cursistas e os professores, também possibilita que a gente utilize algumas ferramentas que geralmente não é do nosso cotidiano, como ferramentas que gravam a tela do computador ou ferramentas que testam, a autenticidade de documentos e textos, como é o CoPSpider, e a aula também virtual, a aula online, que permite a interação entre os cursistas, os professores e os tutores à distância mesmo, de forma online. Então, é uma experiência nova e é válido, fazendo aqui uma avaliação, uma análise dessa disciplina. É válido porque realmente auxilia no decorrer do curso. Entre o segundo componente, pensamento decolonial e interculturalidade, é um componente que nos encaminha a pensar sobre como as relações de poder se estabeleceram no Brasil ao longo da história do país, pensando em deixar de lado os padrões da sociedade europeia que foram impostos ao nosso país e pensando também em quem deve ser os autores dessa história, quem deve ser os principais autores, como negros, índios e brasileiros que participaram desse processo de colonização, e não deixar uma visão romantizada e eurocentrista da história do país ser contado pelos europeus. A gente também deve pensar em refletir quem são os heróis brasileiros. Então, a atividade nos permitiu fazer essa reflexão e nós podemos observar que surgiram, a partir dos estudantes, alguns nomes importantes da história do país que representam as minorias, como mulheres, negros, pobres, que geralmente são marginalizados, e esses conhecimentos eles são negados no contexto educacional brasileiro. Então, a gente precisa pensar em mudar essa visão do conhecimento, e dar voz às minorias. Também a gente deve pensar na decolonialidade. O que seria isso? Deixar de lado os padrões que foram impostos pela sociedade europeia de forma intencional e ideológica ao nosso país. Pensar que a gente precisa deixar de lado o padrão homogeneizador. E a gente também precisa pensar na nossa própria prática pedagógica, de que forma a colonialidade está presente nas nossas aulas, na nossa escola, de que forma esse padrão homogeneizador está presente. A gente precisa pensar em uma educação pautada na diversidade, e na garantia dos direitos e da multiculturalidade. A gente precisa pensar nas formas que a gente vê o outro. O terceiro componente, direitos humanos e diversidade, faz uma breve releitura sobre os direitos humanos que já estão lá na nossa Constituição Federal e que devem ser direitos a serem garantidos a todos e todas, não a uma pequena minoria, como infelizmente a gente vê historicamente no nosso país, E aí esses direitos constitucionais seriam proteção, abrigo, educação, alimento, liberdade, saúde, entre outros.
E aí esse componente também frisa que algumas crueldades precisam ser erradicadas da sociedade com auxílio dos direitos humanos. Seriam essas: genocídio, preconceito, escravidão, tortura e autoritarismo. Entrando um pouco mais no quesito preconceito, a gente sabe que ele se apresenta de diversas formas na sociedade. Então, todas essas formas de preconceito precisam ser banidas, que seriam etnia, discriminação, né, por etnia, por gênero, raça, orientação sexual, condição econômica, condição física, intelectual e idade. Então, a gente também precisa refletir sobre o tema diversidade e inclusão. Como esses temas têm sido trabalhados no debate escolar brasileiro, no debate educacional brasileiro. O diferente ele tem sido visto como alguém a ser aceito, alguém a ser tolerado. Então, a gente precisa avançar nessas discussões. E a gente precisa também refletir em uma educação que esteja pautada na diversidade e inclusão cultural, mas também na garantia dos direitos humanos. Esse componente, ele também apresenta alguns vídeos, textos, reportagens que fazem a gente parar para pensar no cenário político e econômico que vivenciamos hoje no nosso país, né? E como as relações de discriminação elas estão se apresentando atualmente. Nós estamos conseguindo avançar no debate, né? No combate a essas formas de discriminação, ou elas têm se potencializado, têm aumentado atualmente no nosso país. Então, a gente precisa pensar que a educação é um dos caminhos para a gente conseguir combater, né, e para a gente conseguir trabalhar de forma efetiva a diversidade cultural. Então, esse componente também é muito válido e ele contempla, né, o que se propõe. O último componente deste primeiro módulo do curso, que é promoção do sucesso educativo, ele possibilita que a gente faça uma reflexão do que seria o papel do professor nesse contexto que nós estudamos, né? Fazendo uma análise de todas as disciplinas anteriores sobre a questão da decolonialidade, né, de quebrar esses padrões que foram impostos, dessa questão da homogeneização, trabalhar em prol da diversidade, da garantia dos direitos humanos, né? E aí a gente também pensa em como alcançar o sucesso educativo desses estudantes, ou seja, formar estudantes que sejam capazes de ser ativos, né? Estudantes que sejam capazes de inventar, de construir, de experimentar, de vivenciar, de transformar na sociedade. Fizemos também uma pesquisa onde ficou evidenciado que alguns pais e estudantes, inclusive alguns professores e gestores, ainda veem o processo educativo, o sucesso educativo como algo pontual, né, como aquisição de diploma ou inserção no mercado de trabalho. Porém, a gente precisa trabalhar para pensar em uma perspectiva mais ampla do sucesso educativo, que seria formar um estudante, né, que seja capaz de pensar criticamente, de atuar na sociedade de forma ativa, inclusive ainda no seu processo de estudo. Então, também tivemos a possibilidade, nesse componente, de planejar uma estratégia para solucionar algum problema ou dificuldade que tenha sido evidenciada na pesquisa que fizemos, que foi entrevista e análise dos dados. Posteriormente, pensamos em algumas dificuldades que nossa escola encontra para a promoção do sucesso educativo do estudante. E, atualmente, né, um planejamento de atividade que seja pontual, né, que seja aplicável, feito em conjunto com os outros integrantes da escola. Então, seria uma forma de já começar a intervir na nossa realidade escolar. E, fazendo já uma avaliação final, né, desse primeiro módulo, acredito que o curso em si, ele é realmente importante e ele vai dar base
para que nós, professores que estamos atuantes na escola, tenha uma capacidade maior de trabalhar a diversidade, pautados também em um referencial teórico, não só no nosso desejo, não só no nosso anseio de tratar todos os nossos alunos da mesma forma e que eles na sociedade também sejam aceitos da nossa forma, mas agora com um rigor, né, mais científico, fundamentado e mais experiencial também. Finalizamos aqui.